António parou abruptamente na porta da sala de aula, os olhos fixos na cena que se desenrolava à sua frente. Pedro, o professor de matemática do seu filho, inclinava-se para um homem desconhecido, os lábios tocando-se num beijo breve mas intenso, escondido pelas sombras do corredor vazio da escola. O coração de António acelerou, não de raiva ou choque moral, mas de uma onda de memórias reprimidas que o fizeram cambalear, como se o chão se abrisse sobre os seus pés. Naquela fração de segundo, o mundo que ele construíra com tanto cuidado, a família perfeita em Lisboa, a esposa dedicada, o filho adolescente, ameaçava desabar, porque aquele beijo não era apenas um ato alheio, era um espelho das suas próprias desejos ocultos. Ele recuou rapidamente, o som dos seus passos e quando no corredor deserto. Como pai, viera à escola para uma reunião rotineira sobre as notas de Miguel, o seu filho de 15 anos, mas agora carregava um segredo que não era seu. Pedro, com os seus 28 anos, era conhecido como um professor exemplar na escola secundária de Belém, dedicado, carismático, sempre pronto a ajudar os alunos com problemas extracurriculares. António conhecera-o há meses, durante uma conferência de pais, e desde então notara algo indefinível na forma como Pedro olhava para as pessoas, uma intensidade que o inquietava. Mas agora, após testemunhar aquele momento íntimo, António sentia-se exposto. Ele próprio, aos 35 anos, casado há 10 com Sofia, uma mulher amorosa e devota, lutava há anos contra impulsos que aprendera a enterrar no fundo da alma. De volta ao carro, António apertou o volante com força, o trânsito de Lisboa parecendo um borrão ao seu redor. Porque agora, murmurou para si mesmo. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, o casamento gay legalizado desde 2010, as paradas do orgulho em Lisboa e Porto, ainda carregava vestígios de conservadorismo, especialmente nas famílias tradicionais como a sua. Os pais de António, católicos fervorosos de uma pequena vila no Alentejo, haviam incutido nele valores rígidos, família, honra, dever. Ele casara-se jovem, impulsionado pela expectativa social, e Miguel nascera logo depois, solidificando uma vida que parecia inabalável. Mas os sonhos noturnos, os olhares furtivos para homens na rua, persistiam como fantasmas. Naquela noite, em casa, António esforçou-se para manter a normalidade. Sofia preparava o jantar na cozinha acolhedora do apartamento em Alfama, o cheiro de bacalhau assado preenchendo o ar. Miguel, sentado à mesa, folheava os livros escolares, alheio ao turbilhão interno do pai. Como correu a reunião, pai? Perguntou o rapaz, os olhos castanhos herdados de Sofia erguidos com curiosidade. António hesitou, forçando um sorriso. Bem, filho. O professor Pedro disse que estás a melhorar em matemática. Continua assim. Mas as palavras soaram ocas. Enquanto comiam, António observava a família, sentindo uma culpa crescente. Como poderia confrontar Pedro sem revelar as suas próprias fraquezas? E se o professor fosse uma ameaça para Miguel? Não, aquilo fora um beijo entre adultos, mas a mente de António girava em círculos, misturando preocupação paternal com uma atração inconfessável. No dia seguinte, António decidiu agir. Marcou uma reunião privada com Pedro, alegando preocupações académicas. A escola, com os seus corredores cheios de azulejos tradicionais portugueses, parecia opressiva naquela tarde. Pedro recebeu-o no seu gabinete, o sorriso habitual iluminando o rosto jovem. Senhor Carvalho, que bom vê-lo novamente. Em que posso ajudar? António sentou-se, as mãos suadas. Vi algo ontem, professor. Algo que me deixou inquieto. As palavras saíram hesitantes, e Pedro empalideceu ligeiramente, mas manteve a compostura. O que viu exatamente? António descreveu a cena, omitindo as suas reações pessoais. Pedro suspirou, passando a mão pelo cabelo escuro. Sou gay, Sr. Carvalho. Não é segredo para mim, mas tento ser discreto no trabalho. Aquele homem é o meu namorado. Não afeta o meu profissionalismo. A confissão direta desarmou António. Em vez de raiva, sentiu uma empatia inesperada. E o meu filho? Ele está seguro. Pedro riu suavemente. Claro que sim. Sou professor, não predador. Respeito os limites. Mas enquanto falavam, António notou detalhes, o perfume subtil de Pedro, a forma como os seus olhos fixavam nos dele, criando uma conexão elétrica. Saiu da reunião mais confuso do que nunca. Aquela conversa não resolvera nada, pelo contrário, plantara sementes de dúvida. De volta ao escritório, onde trabalhava como engenheiro civil, António mal se concentrou nos projetos. Pensava em Pedro constantemente, questionando se a sua vida era uma mentira. Sofia notou a distração naquela noite. Estás bem, amor? Pareces distante. Ele beijou-a na testa, mentindo, só cansaço do trabalho. Os dias seguintes foram um tormento. António começou a pesquisar discretamente sobre orientação sexual,
lendo artigos online sobre homens casados que descobriam a homossexualidade mais tarde na vida. Encontrou fóruns portugueses onde histórias semelhantes se desenrolavam, maridos que abandonavam famílias, causando dor irreparável. Isso aterrorizava-o. Miguel era o centro do seu mundo, perdê-lo seria insuportável. Mas a atração por Pedro crescia, alimentada por encontros casuais na escola. Num dia, durante uma festa escolar, eles conversaram longamente sobre educação e vida pessoal. Pedro partilhou a sua história, crescido no Porto, assumira-se aos 20 anos, enfrentando rejeição familiar inicial, mas agora vivia abertamente. É libertador, mas custa caro, disse ele. António sentiu inveja daquela coragem. A tensão culminou numa noite chuvosa. António, incapaz de dormir, saiu para um passeio pelas ruas empedradas de Lisboa. Acabou num bar discreto no Bairro Alto, conhecido pela comunidade LGBT. Lá, rodeado de casais do mesmo sexo, sentiu-se vivo pela primeira vez em anos. Mas o pânico veio em seguida, e se alguém o visse? Voltou para casa envergonhado, prometendo enterrar aqueles sentimentos. No entanto, o destino interveio. Pedro ligou-lhe no dia seguinte, convidando-o para discutir um problema com Miguel. O rapaz andava distraído nas aulas. António aceitou, sabendo que era uma desculpa para se verem. Na reunião, no café perto da escola, a conversa desviou-se para o pessoal. "Por que tanto interesse na minha vida privada?", perguntou Pedro, os olhos penetrantes. António gaguejou, "Porque me identifico." As palavras escaparam, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente a de António. "Não estás sozinho." Aquele toque foi o catalisador. António retirou a mão bruscamente, levantando-se. "Isto é um erro." Saiu correndo, o coração aos saltos. Mas agora, o segredo estava partilhado, e o caminho para o confronto interno começara. Os dias após aquela confissão impulsiva foram um inferno para António. Ele evitava a escola, mandando Sofia buscar Miguel, alegando horários apertados no trabalho. Mas Pedro não desistia facilmente. Enviou mensagens discretas, propondo conversas sobre o bem-estar do aluno, mas António sabia que era mais do que isso. Ignorava-as, mas cada notificação no telemóvel era como uma facada. Em casa, a tensão crescia. Sofia, sempre atenta, questionava-o constantemente. "O que se passa, António? Pareces atormentado." Ele inventava desculpas, stress no emprego, preocupações com os pais idosos. Mas a mentira pesava, corroendo o casamento que outrora fora o seu refúgio. Miguel, por sua vez, notava a mudança no pai. "Pai, o professor Pedro perguntou por ti. Disse que precisas de falar com ele." António sentiu um calafrio. "Não é nada, filho. Concentra-te nos estudos." Mas internamente, debatia-se. Como pai, devia proteger Miguel de qualquer influência, mas como homem, ansiava pela compreensão que Pedro oferecia. A sociedade portuguesa, com a sua mistura de progressismo urbano e conservadorismo rural, amplificava o conflito. Em Lisboa, via casais gays de mãos dadas no Chiado, mas lembrava-se das conversas familiares no Alentejo, onde a homossexualidade era sussurrada como pecado. Num fim de semana, a família viajou para a vila dos pais de António. O ar puro do campo contrastava com a agitação da cidade, mas não acalmava a sua mente. Durante o almoço dominical, o pai, um agricultor reformado, comentou notícias sobre direitos LGBT. "Essas modernices vão destruir a família tradicional. Graças a Deus que a nossa é forte." António engoliu em seco, sentindo os olhos da mãe sobre si. Ela, devota à igreja local, ADED, "Sim, filho. Tu e Sofia sois um exemplo." A pressão era sufocante. Naquela noite, sozinho no quarto de infância, António chorou pela primeira vez em anos, questionando as escolhas da vida. De volta a Lisboa, a inevitabilidade bateu à porta. Pedro apareceu no escritório de António, fingindo uma visita casual. "Precisamos de falar", disse ele, o tom urgente. António, relutante, levou-o a um café próximo. Lá, Pedro abriu o jogo. "Sei o que estás a passar. Eu passei pelo mesmo antes de me assumir. Mas reprimir só causa dor." António rebateu: "Tu não tens família. Não sabes o que é arriscar tudo." Pedro insistiu: "Mas viver uma mentira é pior. Pensa em ti, no que queres realmente." A conversa terminou em impasse, mas plantou dúvidas profundas. Sofia começou a suspeitar. Encontrou o histórico de navegação de António, sites sobre identidade sexual. Confrontou-o numa noite, lágrimas nos olhos. "Estás a trair-me com uma mulher." António negou, mas a meia-verdade doeu. "Não é isso."
É mais complicado. Ela pressionou, então explica. Ele não conseguiu, saindo de casa para um passeio noturno. Acabou num parque, onde viu casais felizes, invejando a liberdade. Ligou para Pedro impulsivamente. Preciso de ajuda. Encontraram-se num bar tranquilo no Príncipe Real, bairro gay-friendly de Lisboa. Pedro escutou pacientemente enquanto António desabafava, a infância repressiva, o casamento por dever, os desejos escondidos. Sinto-me preso, confessou. Pedro partilhou a sua jornada, rejeitado pela família conservadora no Porto, mas reconquistando-a com tempo. A verdade liberta, mas custa. O toque sutil de Pedro na mão de António enviou choques elétricos. Pela primeira vez, António não recuou. Voltou para casa tarde, mentindo a Sofia sobre uma reunião de trabalho. Mas o remorso corroía-o. Como poderia trair a mulher que amava, mesmo que platonicamente? A tensão escalou quando Miguel trouxe um convite para um evento escolar. O professor Pedro organiza uma palestra sobre diversidade. Vais, pai? António hesitou, mas aceitou, vendo uma oportunidade para observar Pedro de longe. No auditório lotado, Pedro falou eloquentemente sobre aceitação, citando leis portuguesas e histórias pessoais. Os olhos de António fixaram-se nele, admirando a coragem. Após a palestra, aproximou-se. Foi inspirador. Pedro sorriu. É para pessoas como tu. Sofia, ao lado, notou a troca de olhares. Mais tarde, em casa, questionou: há algo entre ti e o professor? António negou veementemente, mas a semente da dúvida estava plantada. Os encontros com Pedro tornaram-se frequentes, disfarçados de discussões sobre Miguel. Num deles, num café à beira-tejo, Pedro confessou: sinto algo por ti, António. Mas não quero forçar nada. António sentiu o mundo girar. Eu também. Mas não posso. Saiu, mas o desejo persistia. Em casa, discutiu com Sofia pela primeira vez em anos, sobre trivialidades, mas o subtexto era claro: o casamento rachava. Miguel, sensível, perguntou: vocês estão bem? António abraçou-o, prometendo: sim, filho. Tudo se resolve. Mas nada se resolvia. António começou a sonhar com Pedro, acordando suado e culpado. Decidiu confrontar os pais, testando águas. Numa visita, mencionou a palestra. O pai reagiu mal: isso é propaganda. Não quero isso perto do meu neto. A mãe Aded, pensa na família, filho. António sentiu-se isolado. Ligou para Pedro, chorando: não aguento mais. Encontraram-se num hotel discreto, mas nada físico aconteceu, só conversa profunda. Pedro disse: tens de escolher, a máscara ou a verdade. António voltou para casa, determinado a manter o status quo, mas o custo emocional aumentava. A rachadura no casamento de António tornou-se uma fenda. Sofia, intuindo a verdade, pesquisou sozinha e confrontou-o numa noite tempestuosa. És gay, não é? Por isso a distância, as mentiras. António, exausto, admitiu: sim. Mas amo-te como amiga, como mãe do nosso filho. Sofia chorou, sentindo-se traída. Como pudeste esconder isso tanto tempo? E o professor Pedro? É com ele. António negou qualquer infidelidade física, mas confessou a atração. A discussão durou horas, terminando em silêncio doloroso. Sofia saiu para a casa da irmã, levando Miguel temporariamente. Preciso de espaço, disse ela. Sozinho no apartamento vazio, António afundou-se em depressão. Ligou para Pedro, buscando consolo. Tudo desabou. Pedro veio, oferecendo ombro amigo. Sentados no sofá, conversaram até o amanhecer. Não estás sozinho, repetia Pedro. O beijo veio naturalmente, o primeiro de António com um homem. Foi breve, mas libertador. Mas o remorso seguiu, trair a Sofia emocionalmente. No dia seguinte, encontrou-se com ela num café. Quero o divórcio, disse Sofia, olhos inchados. Por Miguel, vamos ser civilizados. António concordou, o coração partido. Miguel, confuso, perguntou: porquê, pai? António explicou simplificadamente: às vezes, as pessoas mudam. A notícia espalhou-se pela família. Os pais de António reagiram com fúria. Desonras-nos, gritou o pai ao telefone. Não venhas mais aqui. A mãe chorou: o que fizemos de errado? António sentiu-se rejeitado, mas Pedro apoiava-o. Começaram a namorar discretamente, explorando Lisboa juntos, passeios no Castelo de São Jorge, jantares no Cais do Sodré. Pela primeira vez, António sentia-se autêntico.
Mas o preço era alto. Miguel distanciou-se, magoado pela separação. Culpo-te, pai, disse num confronto. António explicou a sua jornada, mas o rapaz precisava de tempo. No trabalho, rumores surgiram. Colegas conservadores evitavam-no, e um projeto importante foi-lhe retirado. Política da empresa, disseram, mas António sabia, preconceito. Pedro enfrentava escrutínio na escola. Pais questionavam a sua influência, citando valores tradicionais. O diretor chamou-o, "Sê discreto, ou arriscas o emprego." Pedro rebateu, "A minha vida pessoal não afeta o ensino." Mas a pressão montava. Numa reviravolta, Miguel descobriu o relacionamento. Encontrou mensagens no telemóvel de António. Confrontou-o, "Estás com o meu professor." "Isso é doentio." António explicou, "Não é sobre ele ser teu professor. É sobre quem sou." Miguel saiu furioso, indo para a casa de Sofia. Lá, ela, apesar da dor, defendeu António, "O teu pai merece ser feliz." Mas Miguel sentia-se traído. António e Pedro decidiram enfrentar a sociedade. Participaram numa marcha LGBT em Lisboa, mãos dadas. Foi empoderador, mas arriscado. Fotografias circularam online, e a família de Pedro, já reconciliada, apoiou, mas a de António cortou laços. O pai sofreu um infarto menor, culpando o stress causado pelo filho. António visitou no hospital, mas foi recebido com frieza. "Vai-te embora. Não és bem-vindo." O relacionamento aprofundou-se, mas com desafios. Pedro queria compromisso público, mas António hesitava, temendo por Miguel. Numa discussão, Pedro disse, "Se não assumes, isto acaba." António prometeu tentar. Reaproximou-se de Miguel, levando-o à terapia familiar. Lentamente, o rapaz aceitou, "Ainda te amo, pai. Só dói." Sofia, nobre, facilitou a coparentalidade. Mas uma traição veio de inesperado. Um colega de Pedro, invejoso, espalhou rumores na escola, "Pedro seduz pais de alunos." O diretor investigou, e embora falso, danificou a reputação. Pedro considerou demitir-se. António apoiou, "Lutamos juntos." Mas o custo emocional era imenso. António questionava, "Valerá a pena?" A investigação na escola intensificou-se. Pedro foi suspenso temporariamente, pendente de provas. "É discriminação", protestou ele. António, furioso, contratou um advogado especializado em direitos LGBT. Juntos, reuniram evidências, testemunhos de alunos e pais satisfeitos. Mas o processo expôs o relacionamento, tornando-o público. Jornais locais cobriram, "Professor gay envolvido com pai de aluno, escândalo ou amor?" António leu comentários online, alguns solidários, outros odiosos. Deveriam ser demitidos, diziam conservadores. Miguel sofreu bullying na escola. Colegas zombavam, "Teu pai é gay com o professor", ele brigou, ganhando suspensão. António sentiu culpa avassaladora. "Isto é o preço da minha escolha", pensou. Encontrou-se com Miguel, "Desculpa, filho. Não queria magoar-te." Miguel chorou, "Quero que sejas feliz, mas odeio isto." Sofia mediou, sugerindo mudança de escola para Miguel. A família de António piorou. O irmão, conservador, ligou, "Estás a destruir tudo. Pensa na herança." António rebateu, "A herança é amor, não preconceito." Mas perdeu aliados. Pedro, resiliente, organizou uma petição online, ganhando apoio da comunidade LGBT portuguesa. Celebridades tuitaram solidariedade, virando a maré. Numa audiência escolar, António testemunhou, "Pedro é um homem íntegro. O nosso amor não afeta ninguém." O diretor, pressionado, reintegrou Pedro. Vitória, mas amarga. Pedro questionou, "Valeu a pena?" António abraçou-o, "Sim, por nós." O relacionamento floresceu, mas com cicatrizes. Mudaram para um apartamento no bairro Alto, simbolizando nova vida. António reconectou-se com Miguel, partilhando momentos, futebol, conversas profundas. Sofia encontrou novo amor, aliviando a culpa. Mas uma decisão moral surgiu. Os pais de António, idosos, precisavam de cuidados. Ele ofereceu ajuda, apesar da rejeição. O pai recusou, "Não quer dinheiro gay." A mãe, dividida, aceitou secretamente. António debateu, perdoar ou cortar. Escolheu perdoar, visitando sozinho. Lentamente, a mãe amoleceu, "Amo-te, filho." Pedro propôs casamento. "Casamos em Sintra, como sonhamos." António hesitou, "E Miguel?"
O filho aprovou: vai em frente, pai. O casamento foi simples, com amigos e Sofia presente. Felicidade, mas reflexiva. O casamento marcou um novo capítulo, mas os desafios persistiam. António, agora abertamente gay, enfrentava discriminação subtil no trabalho, promoções negadas, olhares julgadores. Considerou mudar de emprego, mas persistiu, tornando-se ativista local. Pedro, reintegrado, incorporou temas de diversidade nas aulas, inspirando alunos como Miguel, que se tornou mais empático. A reconciliação familiar foi gradual. A mãe de António visitou Lisboa, conhecendo Pedro. És bem-vindo, disse ela, lágrimas nos olhos. O pai resistiu, mas enviou uma carta: não aprovo, mas és meu filho. António chorou de alívio. Miguel, adaptado, orgulhava-se: meu pai é corajoso. Mas reflexões profundas surgiram. António questionava as escolhas, a dor causada a valer a autenticidade. Pedro argumentava: sim, vivemos verdadeiramente. Sofia, amiga agora, concordava: melhor honesto que falso. Numa noite, António e Pedro passearam pela ponte 25 de Abril, refletindo. Pagámos caro, disse António. Mas ganhámos liberdade. A história deles inspirou outros, partilhada em podcasts LGBT portugueses. No fim, António percebeu: a vida é sobre escolhas controversas, onde o certo e o errado se misturam. É correto priorizar a felicidade pessoal mesmo que cause dor aos entes queridos,